Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Senhor, é o pão verdadeiro do Senhor, Pai, Tua palavra. Nos ensina através dela, Pai. Os Seus ensinamentos, meu Deus, fala conosco. Abençoe esse momento, Pai. Meu Deus, cala todas as vozes, Pai, do nosso coração. E que só seja audível a voz do Senhor falando conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido, Pai. Meu Deus, todo mal, meu Deus, que não deixa, meu Deus, as pessoas entenderem a Tua palavra. O espírito do engano, a perturbação mental, em nome de Jesus, Pai, que calem-se todas as vozes e que somente a Tua voz seja audível no nosso coração. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Todo mundo abriu? João 4. Vamos começar do começo, né? Como diz o outro. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Parar um pouquinho aqui. Então, essa palavra encaixou bem certinho na nossa reunião, que é o encontro. Então, é o encontro de uma mulher samaritana com o Senhor Jesus, né? E essa mulher, nada mais, nada menos, ela representa cada um de nós. Por quê? Essa mulher,
durante a vida dela, ela procurava uma coisa em comum igual a gente, que é a felicidade. Ela procurava a felicidade. Todos nós, todos os seres humanos, eles procuram a felicidade. Todo mundo. Todo mundo faz de tudo para ter felicidade, para encontrar realização, para aquela frase que todo mundo se sentir vivo, certo? Essa mulher, ela já tinha casado 5 vezes. E a gente, tentando imaginar a história, a Bíblia não fala em detalhes, mas a gente entrando na história e a gente vai se incluindo na história, todos nós aqui já fomos crianças, fomos adolescentes, e agora na vida adulta, e alguns já na velhice. E o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração? Que nas nossas vidas nós vamos pegando bagagens. Você sabe que a criança no ventre da mãe, o feto, ele já sente tudo que a mãe sente. Aquela criança sente se é amada. O feto, bebezinho, nem formado está. Pequenininho, desse tamanho. Aquela criança sente se ela é desejada. Aquela criança sente se o pai não o deseja e quer que a mãe aborte. Aquela criança sente. Isso já foi comprovado já. Isso já foi comprovado. Então, o que eu quero dizer, que a gente vai carregando bagagem desde o ventre da nossa mãe. Depois a criança nasce. Como é que aquela criança foi amada? Como é que aquela criança foi recebida? Tenta imaginar aí a sua infância. Tenta imaginar a sua infância. Como era a sua infância? Você brincava? Na sua infância, o seu pai te abraçava? Na sua infância, a sua mãe te chamava e falava: minha filha, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Ou do contrário, a mãe chamava e amaldiçoava. Imagina a sua infância. Como foi? Você, homem, jogava bola? O seu pai brincava contigo? Como era a sua infância? Isso ficou gravado na sua memória. Tem coisas que a gente lembra da nossa infância. Eu, particularmente, eu lembro de coisas que eu tinha 5 anos de idade. Tem gente que não lembra. Tem outras pessoas que já têm uma memória que lembra tudo. Eu lembro de tudo. Tudo. Eu lembro de tudo que minha mãe falava, do jeito que ela falava. O jeito que ela falava. E no momento que ela estava falando, que música que estava tocando na rádio. Eu lembro de tudo. E tudo isso que a gente vai vivendo na nossa vida vai nos formando. Nós somos produtos do meio em que vivemos. Se uma criança ela é criada num lar que ela não é amada, que ela só é espancada, violentada, como é que essa criança vai crescer? Vai crescer uma pessoa super tranquila? Uma criança bem amável? Uma criança que sem ansiedade nenhuma? Claro que não. Então, nós vamos carregando essa bagagem. Depois chega o momento da adolescência. Certo? Aí, traz na sua memória como que era a sua adolescência, na escola. Que amigas você tinha, que amigos você tinha, quais eram seus professores, se é que alguns aqui puderam estudar, né? Tem muitos que não podiam estudar naquela época. Ou estudava ou comia. Tinha gente que não podia ir na escola. Tinha que trabalhar na roça, trabalhar em pequenas empresas no bairro para poder ajudar a trazer o sustento para casa. Muitas aqui foram mulheres que criaram os filhos sozinhos, né?
E como que era a sua adolescência? Traz na sua memória. Você pode sentir aí na sua memória e sentir no seu coração e se lembrar até de cheiro, não é verdade? O cheiro do feijão cozinhando, o cheiro da comida pronta e a sua mãe falando, fulano, vem comer, você vai perder a escola, você não vai trabalhar. Tudo isso é bagagem que a gente vai carregando. Depois, vai chegando a vida adulta. Aí a moça está lá. Ah, eu quero me casar logo para sair dessa casa, para o meu pai parar de pegar no meu pé. A minha mãe é muito implicante, vou casar logo para sair de casa, para me ter paz. E muitas das vezes arruma um problema bem maior, porque apressou as coisas. Então, tudo isso é bagagem, né? E aonde eu quero chegar? Nessa mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela já foi uma criança, já foi uma adolescente e estava na vida adulta. E tinha sido casada 5 vezes, já estava no 6º marido, que não era seu. Então, tenta imaginar o que essa mulher sentia, sem julgamentos. Ah, pastora, ela não prestava. Imagina, já teve 5 maridos. Não, sem julgamento. Tenta olhar essa mulher como uma mulher humana. Ela estava à procura da felicidade. Ela estava à procura da felicidade. Nós não sabemos se essa mulher já tinha sido abusada na sua casa. Nós não sabemos, provavelmente, essa mulher, ela não sabia lidar com situações. Certamente, acho que ela era uma mulher grossa. Ela não responde Jesus aqui? O senhor quer tirar a água do poço, mas o senhor não tem nem vasilha para puxar água? Vê o jeito que ela fala com Jesus. Então, é uma mulher amarga, é uma mulher sofrida. É uma mulher sofrida. Então, sem julgamentos. Ela estava procurando a felicidade. Ah, pastora, mas todo mundo for procurar a felicidade, ficar trocando de marido? Sim, ela estava procurando a felicidade dessa forma, nos relacionamentos. Outros procuram a felicidade nas drogas, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode julgar o nosso próximo. Ela estava procurando a felicidade daquela forma. Já tem outras pessoas que querem procurar a felicidade enchendo a cara. Bebendo, 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 para tirar aquele vazio do peito, esquecer os problemas, está procurando a felicidade. Outros querem se enriquecer, porque acha que se ficar rico, não importa se está roubando ou não, se ficar rico, ele vai ter felicidade. Há aquele que fala, ah, mas quando eu comprar uma mansão, uma casa bem linda, eu vou ser feliz. Aí um outro fala, ah, quando eu conseguir entrar naquela multinacional e eu receber um salário bom, vou dar uma vida boa para minha família, eu vou ser feliz. Há outro que fale, ah, quando eu ficar famoso, todo mundo me conhecendo, o mundo inteiro, eu vou ser feliz, vou ser realizado. Aí que entra o engano, porque o vazio do nosso coração, só existe uma pessoa que pode preencher o vazio do nosso coração, e Ele é o Senhor Jesus. Então, essa mulher aqui, ela estava procurando a felicidade. E a Bíblia fala que ela foi buscar água no poço no horário de meio-dia. Ninguém daquelas moças, daquelas senhoras, ninguém ia buscar água esse horário. Ou ia bem de manhã, ou ia de tardezinha por causa do sol. Então, ela foi esse horário justamente para não encontrar as outras mulheres que a condenavam. Ah lá, já vai a quenga. Ah lá, a prostituta. Viu? Ela roubou meu marido. O terceiro marido dela era o meu, ela roubou. Então, todo mundo a julgava. Então, ela procurou ir buscar água ao meio-dia no poço para não se encontrar com ninguém.
porque ela estava profundamente angustiada. Tinha cometido muitos pecados? Sim. Mas para a gente entender a palavra, para ver que Jesus se importou tanto com essa mulher, ela tinha algo de especial. Sabe por quê? Porque aqui, quando aqui fala no versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Não era necessário. Geograficamente, não era necessário Jesus passar por aquela cidade, não era necessário. Ele podia ter ido por outra cidade, mas ele quis passar lá no poço de Jacó, porque ele queria um encontro com essa mulher. Então, ela era amada pelo Senhor. Jesus quis encontrar ela. Jesus quis, ele fez, foi de propósito que ele passou por Samaria para parar naquele poço, foi de propósito. E o que Jesus fez? Jesus foi caminhando, os 12 ou 11, porque aqui é a história de João, aqui é o livro de João, o Evangelho de João, certo? Não sabemos se João que escreveu, que ficou lá vendo Jesus e a mulher conversando, ou se Jesus depois contou essa história para alguém colocar na Bíblia. Então, os 12 foram comprar comida na cidade. Jesus falou, vai comprar comida que eu vou ficar aqui sentado, esperando. Porque Jesus queria ficar a sós com aquela mulher. Jesus queria ter uma conversa com aquela mulher. Nossa, mas por que Jesus deu tanta importância para essa mulher? Uma mulher prostituta, toda errada. Por que Jesus se interessou tanto por ela? Sabe por quê? Porque Jesus vê a cada um de nós quando a gente está lá no secreto, quando ninguém vê. A Bíblia não fala, mas talvez aquela mulher chorava todo dia no seu quarto orando. Talvez aquela mulher chorava, era desprezada, ninguém a amava, se sentia sozinha, e o Senhor vê. O Senhor está perto de todos os angustiados de alma, a palavra de Deus diz. Então, certamente o Senhor viu aquela mulher angustiada e viu as suas lágrimas. E o Senhor propositalmente passou por Samaria só por causa daquela mulher. E é tão bonito a gente ver a conversa dos dois, porque ele pede água para ela. E aí ela, já toda amargurada, toda triste, como era desprezada e julgada por todos, o que ela estava pensando? Mais um homem que quer se aproveitar de mim. Mais um homem na minha vida que já quer ficar comigo. Ela não sabia que era Jesus. E ela disse para ele, como que o Senhor pode falar comigo, o Senhor sendo judeu e eu samaritana? O Senhor não pode falar comigo, porque os judeus e os samaritanos não se conversavam. Tinha rixa, dois povos que tinham rixa. Jesus era judeu e essa mulher era samaritana. Então, a gente vê que quando Jesus quer salvar uma pessoa, ele cria estratégias. Você acha que você veio na igreja, você veio para a igreja, não só hoje, mas Jesus te trouxe para a presença dele. Ele não fez alguma estratégia? Quem aqui alguém convidou? Então, Jesus usou essa pessoa. Quem aqui veio pela televisão? Quem viu na televisão? Jesus usou a televisão. Então, quando Jesus quer nos salvar, ele cria estratégias para nos trazer a presença dele. Para nos salvar. Só que aquela mulher na conversa, ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. Ela estava imaginando que Jesus estava falando da água do poço. Aí Jesus falou para ela, se você soubesse quem fala contigo, você é que me pediria água. E ela, mas o Senhor não tem nem como tirar água do poço. Aí Jesus,
Acho que pensou assim, mulher, não está entendendo nada, essa mulher não está entendendo. Aí foi quando Jesus falou o quê? Cadê o seu marido? Cadê o seu marido? Aí a ficha dela caiu. Porque Jesus começou a revelar a vida dela. Aí ela respondeu, Senhor, eu não tenho marido, e o que está comigo agora não é meu. Que ela já tinha sido casada por 5 vezes. Foi quando a ficha dela caiu. E ela pensou que era o quê? Um profeta. Ela pensou que era um profeta. Aí ela, certamente existe profeta ainda em Israel. Ela conversando ali com Jesus. Ela não entendia ela nem percebeu que era o próprio Jesus conversando com ela. E o que a gente vê às vezes na igreja é isso. Às vezes o próprio Jesus está falando com a igreja e a igreja não está percebendo. Através de uma pregação, quem sabe ele está falando contigo hoje. Mas não é Jesus que está com o microfone aí não, é a senhora que está. Mas é a palavra dele. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pela palavra, estou aqui pela pregação do evangelho. Se você tem fé e crê que Jesus está falando contigo, é Jesus que está falando contigo. A Jesus estava falando com aquela mulher no poço e ela não estava percebendo. Ela estava achando que ele estava falando da água do poço. Só que Jesus não estava falando da água do poço. Jesus estava falando da felicidade, dela encontrar a verdadeira felicidade, aquela sede que só Ele pode matar. É por isso que a gente fala tanto para não vir à igreja para buscar o superficial. A gente ensina a vir à igreja a buscar o próprio Senhor Jesus. Porque você pode receber a água, que é as bênçãos, mas a água vai acabar. Só que a água que Jesus dá, ela jamais acaba. Ela faz fluir rios de água viva dentro de nós. Rios de água viva dentro de nós. Quando a palavra entra no nosso coração, você já não é um membro da igreja. Você é um rio. É um rio que corre águas. Para onde você for, você vai molhar, você vai levar essa vida. Você vai levar essa fonte. Você vai levar o Senhor Jesus. E aquela mulher, ela não entendia que Jesus estava falando sobre isso. Jesus queria salvá-la, Jesus queria tirar a angústia, Jesus queria dar a verdadeira felicidade, a salvação eterna para ela. Aí Jesus continua a conversa, né? Depois que ele fala para ela chamar o marido, né? Que cai a ficha. Aí no versículo 19, diz assim, ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Porque quando ele começou a revelar que ela já tinha 5 maridos, daí ela se atentou. Esse não é um homem comum. Esse é um profeta. E também pelas roupas que Jesus estava usando, certamente ela já imaginaria, né? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de se adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, olha aqui, o momento que Jesus se revela a ela. Ela disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. E quem estava falando com ela? Não era Jesus? Só que essa mulher, ela já sabia que os profetas, Isaías, né? E os profetas falavam que viria o Salvador, o Messias.
Então ela já sabia disso, que viria o Messias, só que ela não imaginava que o próprio Jesus falava com ela no poço. Ela não imaginava. Olha o que ela fala. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Olha só. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu o sou. Eu que falo contigo. Falou para ela. Neste ponto chegaram os seus discípulos, que foram comprar comida, né? E se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Olha só o encontro de Jesus com aquela mulher. Assim, cada um de nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus, ou você está tendo, ou você está nesse processo de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Mas, para você conseguir ouvir o que Deus está falando com você, você tem que calar todas as vozes dentro do seu coração e ouvir só a voz dele. Só a voz dele. Às vezes, grita muito no seu coração aquela voz de desespero, aquela voz de incredulidade. Ah, eu não acredito mais em igreja nenhuma, sabia? Sabe aquela voz que vem, o diabo soprando? Ah, não existe igreja certa. Então, tem que calar essas vozes. Lembra da bagagem que eu falei, que a gente vai levando a bagagem, né? Nasce, é criança, carrega aquelas bagagens. É certos traumas que você teve na sua infância, é certos traumas que você teve na sua adolescência, né? A gente olha aqui senhoras e tudo, eu fico imaginando, será que já foi abusada? Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa triste acontecendo nesse mundo, horríveis, né? A exemplo do estado do Pará, que muitas daquelas crianças, muitas daquelas moças, é o pai que tira a virgindade daquela criança, daquela moça. É coisa muito triste. Na África é muito normal também, que o primeiro homem daquela moça, ou até criança, é o próprio pai. Que essa criança, o que essa moça vai carregar consigo na sua alma, é só o Senhor Jesus para libertar. É só Jesus para limpar essa imundícia, essa sujeira, essa mancha, esse trauma, esse horror que essa pessoa viveu. Só Jesus. Só Jesus. Por isso que eu falei, não olhe para a mulher com julgamento. Talvez ela teve 5 maridos, porque ela passou por essas coisas. Não dava certo. O marido ia falar com ela, mais um pouquinho estressado, ela já não suportava, já separava. Porque ela já carregou traumas com o pai e a mãe que só gritava com ela, só batia nela, abusava ela, então ela não suportava. E isso foi acarretando isso na vida dela. Talvez você está vivendo algo na sua vida, nesse momento, por causa dessas bagagens. Por causa disso. Porque chega numa idade, principalmente ali entre 35, 40, 45, que existe a tal da crise existencial. Alguém já ouviu falar disso? Da crise existencial? A pessoa chega a um certo momento da vida dela que ela para e ela começa a pensar: que vida eu tive? Eu tinha um sonho de fazer aquela faculdade e não fiz. Eu tive um sonho de casar direitinho e ter minha família. Não deu certo, já estou no 3º, 4º casamento. Que mulher sou eu? Que mãe sou eu? Ou, no meu caso, que pastora sou eu? Deixei tudo, prega a palavra desde os 20 anos. Que pastora sou eu? Aí começa a vir a crise existencial. Aí, muitas pessoas começam a entrar na ansiedade, começam
entrar em depressão, porque ela olha para trás e ela vai vendo que ela fez, não conseguiu fazer as coisas que ela queria fazer. Muitas das coisas que não conseguiu realizar é por causa dessa tal bagagem que foi levando, arrastando desde a infância, arrastando. Ela não conseguiu ter relacionamento com ninguém por causa do sofrimento. Ela não conseguiu casar e se dar bem com o marido porque foi abusada. Porque tudo isso atrapalha a vida de uma mulher. Uma garota que é abusada psicologicamente ou sexualmente, no casamento, ela vai ter que ser liberta e ter encontro com Jesus para ela conseguir levar aquele casamento adiante. Porque toda vez que o marido tocar nela, ela vai lembrar do abuso. Toda vez. Então, se a gente vai pensando, vai trazendo a palavra de Deus para a nossa vida, a gente vai entendendo certas coisas. A gente vai entendendo. Aí, às vezes acontece algo na sua vida que vem um gatilho na sua cabeça, faz lembrar daquilo que você passou. Com quem já aconteceu isso? Aconteceu uma certa situação, aí você se lembrou. Acontecia a mesma coisa quando eu estava em tal lugar. Ou quando eu era criança, ou minha mãe já fazia aquilo. Então, quando a gente encontra o Senhor Jesus, Ele nos dá essa água que nos limpa, essa água que nos purifica, essa água que faz a gente esquecer tudo isso, deixa lá para trás. Lá para trás. Tem muita gente que está na igreja há anos, 20 anos, mas ela carrega essas coisas. Ela carrega. A gente atende muitas pessoas. Muitas senhoras. Uma vez a gente atendeu uma senhora, numa cidade do interior que a gente passou, e a senhora falou até isso, eu acho que não estava perto. Ela falou para o meu esposo. Cidade de Boituva, ele era pastor ainda. Pastor, eu quero falar uma coisa com o senhor. Pastor, eu sou casada, acho que 40 anos, né? Aquela mulher que falava que não amava o marido, né? Acho que uns 40 anos, né? Uma senhora bonita, sabe aquelas senhoras elegantes? Acho que ela tinha condição boa financeira, chegou na igreja e falou que queria falar com ele. Eu quero confessar para o senhor, depois da palavra que ele pregou, né, quebrantou o coração dela, aí ela procurou ele e falou, eu quero confessar o meu pecado. Aí ela falou assim, pastor, eu sou casada há 40 anos, eu nunca separei, mas eu nunca amei meu marido. Nunca amei meu marido. Você tem noção de uma coisa dessa? Já pensou você ser casada há 40 anos e você nem sonha, o seu marido nunca te amou, a sua mulher nunca te amou, o marido nunca te amou? E ela confessou isso daí para ele. Então tem gente na igreja que ela carrega muita coisa. Então hoje é um dia separado, é o encontro com Deus para você deixar toda essa bagagem para lá. Deixa para trás. Deixa para trás. Porque o rio de Deus vai passar sobre a sua vida. E tem como você viver uma nova vida. Quando você se encontra com Deus, você é nova criatura. Você vive uma nova vida. Você é nova criatura, você nasce de novo. Você não tem como ser aquela pessoa que antes você era depressiva, agora você não pode ser mais, porque você encontrou o Senhor Jesus. Você tinha tendência a querer matar um, enforcar um, nervoso, estressado. Agora você não é mais, porque o rio de Deus passou sobre a sua vida e Ele te lavou. Então você já não é mais aquela pessoa que quer matar um enforcado. Você era aquela mulher que queria se resolver em relacionamentos, né? Namora um, casa, depois separa. Então,
Já não vai ser mais, porque o Senhor vai dirigir sua vida. Quando você conhecer uma pessoa, o Espírito Santo vai falar: minha filha, ele não é para você. Mas você tem que ouvir. Você tem que ouvir o Espírito Santo te falando. Então, quando a gente tem esse encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia fala: fluirão rios de água viva dentro de nós. Por isso que, quando a gente está na presença de Deus, não tem lugar para tristeza. Às vezes a gente passa por lutas, por muitas lutas, mas é só um momento ali, daqui a pouco você já se reanima e fala: opa, eu sou de Jesus. Jesus está em mim, minha vida está nele. Esse problema ele vai resolver, isso aí ele vai dar um jeito. Não vou ficar triste, eu não vou me entregar. Então, essa é a diferença daquele que é nascido pelo Espírito, daquele que teve encontro com o Senhor Jesus. E a prova está aqui, ó. Depois que essa mulher, ela entendeu, né, que Jesus falou: eu sou o Messias que fala contigo. Ela entendeu. Olha o que ela fez, ó, no versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, de uma mulher desprezada, humilhada, aonde ela passava, todo mundo falava: lá vai a prostituta, ou lá no Nordeste, lá vai a quenga, aquela é uma quenga. Você vai buscar água com ela, você vai buscar água no poço com aquela mulher? Não deixa ninguém ver você junto com ela, você vai ficar difamada. Não fala com ela, você vai ficar difamada. E ela vivia sozinha, triste, humilhada, infeliz, sem ninguém. E Jesus não a julgou. Jesus a amou. Jesus a amou. E o amor mais lindo do mundo, porque não era nem para ele passar por aquele lugar, ele que foi atrás dela. A gente não vem na igreja atrás de Jesus? Ele que foi atrás dela. Ele que quis, ele que programou tudo para encontrar com ela. Só que Deus sabe todas as coisas e o Senhor queria salvar o povo de Samaria. E a gente lendo aqui, a gente interpreta que o quê? Aquela mulher se transformou numa grande missionária. Porque, ó, aqui fala, né? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela foi até a cidade de Samaria, em Sicá, gritando: eu vi o mestre, eu encontrei. Ele me salvou, ele contou minha vida inteira. Esse é o Messias que os profetas falaram. Vamos lá, eu vou te mostrar. Ele está lá no poço de Jacó. Está lá no poço que o Senhor usou Jacó para cavar, para nos dar água. E disse que o povo foi tudo lá no poço ter com Jesus. Imagino que Jesus fez uma reunião imensa com aquele monte de gente, que aquela mulher, ela encontrou os rios de água viva dentro dela. Quando a gente encontra Jesus, a gente quer falar para o mundo inteiro. Se você está na igreja, você não tem vontade de falar de Jesus, do amor de Jesus, você não encontrou a verdadeira felicidade. Porque o dia que você encontrar a verdadeira felicidade, você encontrar Jesus, você quer falar para o mundo inteiro. Você quer sair igual ela, gritando e falando. Quando eu comecei na igreja, eu quase que amarrava as pessoas para trazer na igreja. A gente, com 14 anos, eu já era obreira da igreja, e toda sexta-feira a gente ia para as favelas, e a gente enchia ônibus, botava ônibus de graça, e tacava o povo dentro do ônibus para levar para a igreja. Aí eu tinha 14 anos. Aí chegava em muitas favelas mesmo, tinha lugar que a gente pisava até em lama, em esgoto. Eu voltava tudo suja para casa.
Aí as pessoas falavam, não posso ir, eu cheguei agora do trabalho, tenho que dar banho na criança. Eu dava banho na criança rápido ali no barraco, botava roupinha, vai dar tempo sim, vamos. Eu quase que enfiava as pessoas dentro do ônibus para levar para Jesus. Por quê? Porque eu queria que todos sentissem e conhecessem aquele Jesus que eu conheci. Então, quando você conhece Jesus, você quer falar de Jesus para outras pessoas. Agora, quando é aquele crente que é um limão assim, vai trabalhar bravo e sempre não fala com... Não tem a verdadeira felicidade, não tem como. Porque a fonte transborda, o rio corre. Não tem como segurar um rio. Não tem como. Vê só uma cachoeira. Qual foi o dia que uma cachoeira parou? Imagina a sua memória uma cachoeira bem grandona, cataratas lá de Iguaçu. Lá de Paraguai é assim? Cataratas de Iguaçu, né? Do Foz de Iguaçu. Aquelas torrentes de água. Qual foi o dia que aquela cachoeira parou? Imagina. Teve um tempo que eu comecei a imaginar isso. Eu falei, meu Deus, e por que eu fico igual besta, preocupada com as coisas, sendo que o meu Deus não deixa a cachoeira parar? Por que eu fico atribulada? O meu Deus não faz com que a praia, as águas invadam a cidade, engole tudo. Ele faz a água vir só até aqui. Depois ele puxa a água de novo. Vem a onda. Aí ele vai de novo, até a areia. Deus fala, água vai até ali. Não é para pegar os prédios, não. Matar meu povo, não. Vai até ali e volta. Já imaginou? Então, a gente não tem controle. Não tem controle sobre isso. O nosso Deus controla tudo. E muitas das vezes a gente fica atribulado, nervoso, mas isso daí já é um engano do diabo. Ele quer roubar a nossa alegria. Ele quer roubar aquilo que Deus tem para nós. E quer que a gente se cale. Ele quer ver, o diabo, ele quer ver um povo de Deus calado. Ele quer ver um povo de Deus omisso. O diabo, ele quer ver um povo que fique egoísta, que só vem na igreja, recebe as bênçãos e vai embora. Não. Jesus não quer isso. Ele quer que nós preguemos a palavra dele. Fala para o seu vizinho, no seu trabalho. Fala através do Facebook, do Instagram, do status, do YouTube. Entra em todas as redes sociais que existem. Entra lá, fala de Jesus, coloca uma palavra de Deus. Publica a palavra de Deus. É quando o rio está dentro de nós, a gente quer colocar isso para fora. Então, é isso que Jesus quer fazer conosco nesta noite. E quanto àquelas bagagens que eu falei, Jesus é o maior psicólogo, Jesus é o maior psicanalista, Jesus é o maior coaching que existe, Ele é o maior amigo. Você pode ir num psiquiatra? Pode ir, não é pecado. Tomar um remedinho, alguma coisa, não é errado. Ir no psicólogo, não. Mas a resposta está tudo em Jesus. Está tudo aqui. Está tudo em Jesus. Está tudo aqui na Bíblia. Ó. E é isso que Jesus quer fazer conosco, na nossa vida e nessa noite. Principalmente que você abandone as suas bagagens, aquela que faz você chegar nessa fase adulta, que aqui a maioria é adulto, até para mais, né, mais, até senhores e senhoras, mais de idade, que a gente chegue nessa etapa da vida e meio que desista, meio que olhe e fala, já estou velho, não tem nada para mim. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. De hoje para amanhã, o Senhor pode fazer muita coisa na nossa vida, não pode? Pode.
De hoje para amanhã, essa semana, esse mês, até dezembro, Deus pode fazer muitas coisas lindas, maravilhosas na nossa vida. Quem crê nisso? Ele pode fazer. Aquele sonho que você quer realizar, aquilo que você quer fazer na sua vida, o Senhor pode realizar. Então, não tem essa, já estou velho, não sei o quê, não dá mais nem para sonhar, vou comprar casa própria, para quê? Para filho ficar brigando por herança? Não pense assim. Isso não é um pensamento de Deus. Deus quer que a gente tenha uma vida abençoada aqui também, mas não que fiquemos preocupados só com isso. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar então? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.